Olá, família brasileira! Mas que gostoso, mais uma vez, iniciarmos o nosso programa Família em Foco, preparado com muita alegria, com muito carinho pra você. Oi, Marcinho! Fala baixo, Suzy! O que foi? Eu tô com meu disfarce aqui. Eu não sou o Marcinho. Não é o Marcinho? Não, eu sou um super-herói disfarçado. Ai, eu achei que Tira o óculos, tira o S... óculos. Eu achei que esse S era uma homenagem a Suzy, não é não? É S de Sabino. Sabino? Super Sabino. Super Sabino? Isso. E eu com meu livro encantado que chama Bíblia, vamos ajudar a salvar a humanidade. Ui, eu gostei, Marcinho. E esse óculos aqui era pra você disfarçar, assim, a sua Agora identidade? todo mundo descobriu a minha identidade, Não Suzy. tem Você foi problema. falar Marcinho. Marcinho, não tem problema, porque você é um herói mesmo não estando assim vestido dessa forma, entendeu? Compreendeu? Compreendeu, Marcinho? Eu entendi. Ah. E é isso que nós vamos falar no nosso programa de hoje. A importância dos super-heróis nas vidas das crianças. Porque a gente sabe que Batman, Cinderela e outros heróis e heroínas, eles estimulam as crianças a lidarem com as suas dificuldades do dia a dia, estimulam a criatividade, a defender os ideais da bondade, né? Proteger os mais fracos e os oprimidos e combater tudo que é inaceitável. Proteger os fracos e os comprimidos. Não é comprimidos, não? Os oprimidos. Aqueles que sofrem opressão de pessoas que não são boas, entendeu? Então, os heróis e as heroínas fazem parte realmente do desenvolvimento da infância dos nossos filhos. E no programa de hoje, você vai entender como essas personagens podem influenciar a formação da personalidade do seu filho. Olha como é importante, principalmente no mundo atual, que a gente deixa a criança diante da TV e ela assiste lá o seu super-herói se comportando de uma maneira que muitas vezes ela reproduz e às vezes algumas coisas até que não são muito adequadas, não é, Marcinho? Ô, Suzy, eu tenho um amigo meu, ele assiste televisão todo dia, e um dia ele queria entrar dentro da televisão pra pegar a bicicleta, pra sair voando por aí. Nossa, e ele quebrou a tela da televisão? Não, por pouco, ele tava com a vassoura assim, a mãe dele falou, para, filho! Nossa. E ele parou. Olha, e eu conheço também aquelas histórias, sabe? De algumas crianças que colocam lá o pano de prato amarrado assim, você entendeu? E quer pular pela janela. Não pode, viu, Marcinho? Não pode. Você não tem esses superpoderes. Você pode brincar, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente vai falar a respeito disso e você não pode perder. A gente vai associar esse lado positivo dos heróis e das heroínas, não é? E tomar os certos cuidados com relação a certas condutas que são negativas. E no nosso quadro Faça Junto de hoje, eu acho que você vai adorar a nossa reportagem. O que vai falar hoje? Nós vamos falar sobre esse momento tão importante da leitura num projeto maravilhoso que se chama Biblioteca Móvel. Biblioteca Móvel? Quer dizer então que a biblioteca vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá? Isso, exatamente. Vai até os locais, faz com que as crianças, os adolescentes tenham contato com os livros. Livros de poesia, sabe? Livros de contos de fada, novelas, romances. Tudo isso nessa biblioteca móvel. Então, as pessoas que têm dificuldade em adquirir ou mesmo se deslocar, com essa biblioteca móvel, ela tem contato com a literatura. Então, é fabuloso, porque é um prazer a gente ler, né? E a leitura, muitas vezes, ela traz, além do conhecimento, ela dá dicas de como a gente pode sair de certas situações. Porque de todas as formas de arte, incluindo a literatura, a gente sabe que tudo favorece que os seres humanos ganhem mais experiência e aprendam mais e se preparem melhor para enfrentar as situações da vida real, não é? As frustrações da vida do dia a dia. Por isso esse projeto Biblioteca Móvel vai mostrar o que realmente o livro é capaz de fazer, não é? É um par de asas para a gente voar, sabe? A gente realmente usa a criatividade, a gente entra em outras realidades. Olha, você não pode perder essa matéria de hoje com o nosso repórter Leandro Barbosa.
Você tá feliz? Tô muito feliz, viu? E eu mais ainda, porque você sabe que nas nossas dicas de hoje, nós vamos ter a dica de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Do nosso herói, Matias Greiser. Isso! Ele tá sempre dando dicas as dicas de muito como a especiais. gente pode incentivar a leitura. E no caso dele, é aquela questão da leitura da Bíblia, porque nós estamos no mês de setembro, que é este mês muito E importante. ele é biblista, né, Suzy? Exatamente. Biblista é uma pessoa que estuda muito a Bíblia e quer passar essas coisas para as pessoas. Exato. E a dica de hoje é a leitura da Bíblia junto às crianças. Olha, que legal. Como é que você pode incentivar o seu filho a prestar atenção naquelas mensagens tão positivas que a gente vai ler com a Bíblia e fazer com que eles gravem isso e que realmente se comportem de maneira adequada dentro dos valores que a gente quer. Olha quanta coisa boa! É muito bom, viu? Bem, esse programa tá ótimo. Então, você chame a sua mamãe, chame lá o seu papai para ele assistir, porque a gente vai falar sobre isso. A influência dos super-heróis na vida das crianças. Porque a gente sabe que Super-Homem, Branca de Neve, o Homem-Aranha, não é? A Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, enfim, todos esses heróis realmente fazem parte da infância de todos nós e também dos nossos filhos. Então, desenhos em quadrinhos, os heróis e as heroínas dos contos de fadas, eles são muito presentes na vida das crianças. E assim, a infância, né, ela é feita desses contos, ela é feita dessas mensagens e vai muito além da infância, porque a gente sabe de muitos adultos que adoram esses super-heróis. Mas afinal de contas, qual é o poder desses heróis na vida dos pequenos? Até que ponto eles podem influenciar as crianças a agirem de uma determinada forma? Vamos ver esse clipe. Super-Homem, Batman, Mulher-Gato. Os super-heróis dos desenhos e histórias em quadrinhos são muito presentes na vida das crianças, assim como foram na vida de muitos adultos. Mas afinal, qual o poder desses heróis na vida dos pequeninos? Os super-heróis não só influenciam o dia a dia das crianças, como também são essenciais para a formação da personalidade de seu filho. É nessa relação da criança com os super-heróis que são plantadas as sementes de valores, como ética, coragem e humildade. E se você é do tipo de mãe que tem receio de como essas histórias podem instigar seu filho à violência, saiba que elas são benéficas ao ensinar que até mesmo num conflito é possível ser ético. E você também gosta de super-heróis? Acredite, eles também agradam a muitos marmanjos. Isto explica porque as salas de cinema de filmes com esses personagens estão sempre lotadas de adultos. Precisamos de heróis pela vida fora, para assegurar que haja a possibilidade do bem vencer o mal. E para falar sobre esse tema tão importante, a influência dos heróis na vida das crianças, eu tenho o prazer de receber a psicóloga e arteterapeuta Alessandra Giordano. Muito obrigada por ter vindo, Alessandra. Eu que agradeço, Suzy. E você veio de longe, soube que você fez uma viagem maravilhosa pela Índia. Trouxe muitos contos para nós? É verdade. Ah, então ótimo. Isso vai ser um outro programa. Mas, gente, ela é fantástica. E aí eu queria que você começasse a falar sobre essa questão do poder dos heróis na vida das crianças. Até que ponto realmente os heróis, eles modificam, influenciam as crianças? Bem, quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu devo dizer assim, que especialmente para as crianças, essa produção de heróis é extremamente importante. Primeiro porque o pensamento infantil é um pensamento animista. Sim. É um pensamento que concebe, na verdade, a vida, oferece a vida a tudo que existe, mesmo aos seres inanimados. Então, estar diante de super-heróis que possam efetivamente
representar possibilidade de levar essa criança a raciocinar de uma forma mais harmoniosa e basicamente levar a criança a entender os seus próprios conflitos internos. Porque quem pensa que criança não tem problemas, não tem conflitos, está enganado. Com certeza. De verdade, as crianças têm muitas questões para crescer. E questões de medos, de angústias, enfim, né, tem os seus problemas infantis. E os heróis, as apresentações, os contos principalmente, que eu acho que, de verdade, os contos de fadas são sempre um incentivo, um modelo, são sempre uma informação. E mais do que isso, eu acho que os contos de fadas são sempre uma esperança de que a vida é feita de dificuldades, mas que se a gente enfrentar essas dificuldades, que se olharmos para isso de cabeça erguida, a gente vai sair vitorioso. Então, verdade. É sempre uma esperança. Eu acho que é uma esperança de fé, de que as coisas vão dar certo. Ai, sem dúvida, porque a gente precisa disso, né? Acreditar sempre que o mal vai perder para o bem. Ou seja, que as atitudes boas, as atitudes positivas, elas acabam prevalecendo, não é? Então é muito importante o pai e a mãe ler para os filhos contos de fadas. Porque, sabe, muitos pais falam assim, ai, mas eu não vou ler a história do Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo mal come a vovozinha, meu filho vai ficar traumatizado. Ou então da Branca de Neve, eu não vou ler porque aparece a bruxa e meu filho vai ficar com medo da bruxa. Como é que a gente lida com essas inseguranças dos pais para que eles percebam que realmente a mensagem se sobrepõe a certas personagens? Então, eu quero dizer que o conto de tradição oral, que são esses contos concebidos como conto de fadas, eles, na verdade, oferecem, como a gente já falou, aquela mensagem. Então, na criança, funciona como se fosse uma projeção. E a criança, eu acredito até por uma questão divina, ela sempre vai se projetar com o bem. E nessa projeção, ela experimenta os desafios que a vida oferece. E assim, ela vai lidar, a gente diz assim, que o conto de fadas, ele pega a criança, o adulto inclusive pela mão e leva para dentro das suas próprias imagens. Isso significa que a criança, ela não vai avistar uma bruxa que está fora dela, mas uma bruxa que está dentro dela. Ou seja, um ímpeto negativo que deve ser, sem sombra de dúvidas, vamos assim dizer, trabalhado, domado, não é? Que deve ser transformado para que essa energia que existe no ser humano, que é sempre uma energia positiva, boa e divina, possa realmente ser alimentada e florescer. Então, lidar e oferecer o conto de tradição oral, principalmente para as crianças pequeninas ainda, é fundamental. Primeiro que na relação pais e filhos se estabelece sobretudo um afeto, um respeito. O pai que conta uma história, que é um conto de fadas, onde tem uma heroína ou um herói, é o seu filho, ele sem sombra de dúvida está dizendo àquela criança que acredita no pensamento animista dela, que acredita que essa criança tenha também algumas dificuldades. E então ele mostra para essa criança o pensamento dele, porque quando você conta uma história, você se mostra por inteiro. Você mostra os seus valores, você mostra as suas crenças, você mostra a sua fé. Mas mais importante, realmente, Suzy, é que esse pai esteja junto dessa criança. Com certeza. Possa desenvolver esse diálogo com essa criança, possa querer ouvir esta criança. E, sobretudo, depois do conto, conversar sobre aquilo que mais afligiu a criança naquele momento. A postura da bruxa, a postura de um dragão, a postura de um demônio. Este pai é sempre o herói mais importante na vida de um filho. O pai ou a mãe, ou a avó, como foi o meu caso. Eu ouvi muitas histórias da minha avó. Então, você oferece a essa criança, na perspectiva psicológica, a possibilidade de desenvolver nesse ser humano a sua imaginação criadora. E o que é isso? É, efetivamente, ensinar essa criança a desenvolver a sua criatividade
para lidar com as adversidades da vida. Perfeito. Você fortalece o humano. Com certeza. Legal. E vocês estão vendo que, de uma maneira muito simples, nós podemos passar conceitos positivos e fazer com que a criança saia dos seus conflitos, não é? E de que forma? Então, você lendo a historinha para a criança, né? Ou transmitindo oralmente, simplesmente, sem ler, você relembrando, criando as personagens, você depois pergunte para a criança, o que você achou? Né? Qual foi a parte que você mais gostou? Qual foi a personagem que você achou que agiu mais certo? Por que aquela que agiu errado, deu errado na vida dela? Qual foi a consequência dela ser invejosa? Qual foi a consequência dela ser maldosa? Dela tentar prejudicar? Então, através de um conto, você está passando para a criança as consequências, não é? E isso vai fazer com que ela crie cada vez mais valores positivos. Você está gostando da entrevista? Eu também estou adorando. Só que a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você pode fazer com que os heróis e as heroínas possam auxiliar a formação da personalidade do seu filho de maneira positiva. Até já!